seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez à nossa reflexão da liturgia da palavra dominical. Meus amados irmãos, por ocasião da solenidade de São Pedro e São Paulo terem caído, dia 29, foi exatamente numa quarta-feira desta semana passada, a igreja, para que o povo católico pudesse celebrar mais eficazmente, de uma maneira mais solene, a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, a igreja transfere para hoje, domingo, a solenidade. E aí no evangelho diário que eu estou fazendo, você pode ver um vídeo falando sobre a conversão de São Pedro e a conversão de São Paulo. Os primeiros passos, desses dois grandes homens no apostolado e no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria enfatizar um pouco sobre a personalidade de cada um deles e também um pouco do seu martírio. Vou tomar também a ajuda de São Clemente Romano, na sua epístola, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 5. Ele vem falar um pouco sobre o martírio de São Pedro e São Paulo. Então vamos para as leituras da missa deste domingo. A missa do dia, porque temos também a missa da vigília. Tão grande é a importância desses dois baluartes da fé católica, principalmente se tratando da Igreja de Roma. Eu queria começar a reflexão com a oração chamada coleta, a oração ali no início da missa, quando o padre diz o primeiro oremos. É dito o seguinte naquela oração: Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. É aquele fato que nós já conhecemos há muito tempo, principalmente quem tem um hábito de ler a Bíblia com frequência. É aquele ato, aquele caso, aquele fato em que São Pedro, o primeiro Papa, está preso, e isso por vontade de Herodes, por inveja de Herodes. Ele é libertado milagrosamente após a igreja ter se colocado em oração em favor do Santo Papa. Veja o que diz a primeira leitura de hoje. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de São João, São João Apóstolo, filho de Zebedeu. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos, ou seja, dia dos pães sem fermento, ocasião que muitos mártires deram testemunho do seguimento e da fidelidade a Jesus. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Veja que quase que imitando a Cristo, O martírio de São Pedro, quase que tomando a fórmula daquele que foi o de Jesus. E nós vamos ver que Jesus foi apresentado na Páscoa e ele é apresentado depois da Páscoa. E isso caracteriza muito bem a própria fala do apóstolo Pedro quando ele vai ser morto, que ele diz que não é digno de morrer como seu mestre. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Então aqui está o primeiro ensinamento para nós católicos, é rezarmos pelo Santo Papa, pelo Santo Padre. E rezar continuamente, ou seja, sem parar, continuamente. Rezar constantemente, rezar a todo momento. Quando nós nos colocamos, quando nós nos colocarmos em oração,
nós devemos lembrar sempre do Santo Padre, o Papa. Tem até uma jaculatória que foi introduzida na recitação do Santo Rosário, que vai dizer, né? Abençoai o Santo Padre, o Papa, protegei as nossas famílias e dai-nos a paz. Ou seja, sempre, né, na recitação do texto, logo no oferecimento, se oferece pelo Santo Padre, e nessa jaculatória também se reza pelo Santo Padre. E que nós possamos aprender constantemente. Por exemplo, eu louvo a Deus porque na minha comunidade, né, a comunidade de Aliança, Sal e Luz, que eu faço parte, nós temos a obrigação de fazermos a liturgia das horas. Nós rezamos as laudes e também as vésperas. Somos obrigados em consciência a rezar esses 2 horários da liturgia. Quando não podemos rezar as vésperas, nós rezamos as completas. E eu louvo a Deus porque rezando a liturgia das horas, eu tive um contato maior com o tempo litúrgico e pude me acentuar dentro do tempo litúrgico, como também tive contato com muitos santos. Porque, por exemplo, hoje, dia 3, também é celebrado São Tomé, né? Hoje, dia 3, é celebrado São Tomé. Mas como uma festa, né? Deixa eu ver aqui para não falar bobagem. 29. Pronto, dia 30, ou melhor, dia 3 de julho é celebrado São Tomé na liturgia das horas, né? Então, hoje, dia 3, nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro de São Paulo. Claro que não irá se falar de São Tomé com a mesma eficácia, com a mesma, vamos dizer assim, não vai se falar de São Tomé com a mesma ênfase que está se falando de São Pedro e São Paulo, porque são eles os colunas da igreja. Mas na liturgia das horas a gente tem essa possibilidade de rezar rezar com os santos, melhor dizendo, e pedindo a intercessão dos santos constantemente e ter um direcionamento litúrgico. Eu falo aqui do tempo litúrgico. Mas continuemos. Então rezemos constantemente pelo Santo Padre, o Papa. Seja o Papa Francisco, seja o Papa Emérito Bento XVI, e seja o próximo que vier, o seu sucessor. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Veja que quando a igreja reza, os milagres acontecem, né? Se começarmos a orar, essa casa treme, essa casa tremerá, né? Diz uma música aí antiga, né? A gente em grupo jovem, a gente canta muito. Se começarmos a orar, essa casa tremerá, essa casa tremerá. E aqui a gente pode ver, né, o que fez o anjo para a soltura, para a libertação de São Pedro. Vamos ver. Continuando a leitura. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Ou melhor, Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor em uma luz iluminou. Eita, eu peço desculpa. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro a acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Então veja, São Pedro pensava que era uma visão, porque São Pedro já estava acostumado a ter visões, né, com passagens e revelações. Aqui nos faz lembrar aquela visão de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde desce um lençol, né, com animais puros e impuros, e outras visões que São Pedro teve. E aqui ele pensava que era uma visão, mas na verdade era uma ação da oração da igreja em prol do seu líder, em prol do Papa. Então, pensando que era uma visão, depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então, quando o anjo deixa a presença de São Pedro, Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar
do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Então, o povo judeu esperava a morte de Pedro, como aconteceu e como foi agradável a morte, por exemplo, de São Tiago. O povo judeu, a primeira perseguição da igreja, meus irmãos, não foi pelos romanos. A primeira perseguição da igreja foi pelos judeus. Os judeus ali, vamos dizer que ajudados pelos romanos, porque os judeus não podiam realizar morte, né? Ou seja, dar sentenças de morte. Então, os judeus que ficavam felizes, como também o apóstolo Paulo ficou antes de sua conversão, e você pode dar uma olhadinha aí quarta-feira, dia 29, no Evangelho, você vai ver que São Paulo se agradava, né, em colocar na prisão e percorria e prendia e matava os cristãos. Então os judeus se agradavam disso, de ver a morte, e uma morte com sofrimentos terríveis dos cristãos. Então nós podemos ver que São Pedro foi salvo, liberto, milagrosamente, por meio da oração da igreja. E nós vimos que o Senhor faz, podemos assim dizer, jus à promessa que ele fez a Pedro, que estaria com Pedro, que estaria com São Pedro e que iria viver com ele a todo momento, não iria abandoná-lo. Porém, o próprio Jesus vai dizer que Pedro, quando era criança, as pessoas o cingiam, ou melhor, ele se cingia e ia para onde queria. E Jesus, fazendo menção à sua morte, vai dizer que vai chegar um momento em que vão cingir-te e tu irás para onde tu não queres ir, né? Então, ele irá para a prisão, para as cadeias, para a morte, para o martírio. E é dito a respeito do martírio de São Pedro que ele morre exatamente de cabeça para baixo, sendo crucificado pelos romanos. E isso, com certeza, agradando em muito os judeus. E a morte dele é crucificado, e os historiadores, vai dizer que Pedro pede: não, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Eu quero, se for possível, morrer, crucificado de cabeça para baixo. De outro lado, nós temos aí São Paulo, que na segunda leitura de hoje, na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo do 6 ao 8, depois versículos 17 ao 18, São Paulo vai falar que está pronto para o martírio, que está pronto para receber a coroa da justiça. Não irei falar sobre a conversão desses dois homens, porque só você olhar aí o Evangelho diário de quarta-feira, dia 29, e você vai ver que lá eu falei muito sobre a conversão dos dois e a missão. Segunda leitura, São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, prevendo a sua morte, prevendo o seu martírio, prevendo ali os seus sofrimentos. Aproxima o momento de minha partida. E ele vai dizer com toda convicção, como qualquer pessoa que se entrega sem reservas ao serviço do Senhor. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Então ele diz: já está reservada para mim a coroa da justiça, ou seja, a coroa do martírio. Todo cristão que é morto, que é martirizado por causa de Jesus, recebe a coroa incorruptível da salvação, a coroa do martírio. E assim aconteceu com São Paulo, assim aconteceu com São Pedro, assim aconteceu com inúmeros cristãos do início da igreja. E nós podemos ver, como eu dizia no início, o testemunho aqui da patrística da carta de São Clemente aos Coríntios, São Clemente Romano aos Coríntios, no capítulo 5, ele vai falar sobre a inveja, a inveja que se tem dos que servem a Cristo. Ele dá os exemplos no capítulo 4
dos antigos, né? Os exemplos do Antigo Testamento, e aqui nós não vamos falar deles. E no capítulo 5 e 6 ele dá o exemplo do martírio por conta da inveja de contemporâneos seus. Ele vai dizer assim a respeito de São Pedro e São Paulo no capítulo 5. Todavia, deixando os exemplos antigos, examinemos os exemplos antigos aqui do Antigo Testamento, que ele tinha dito que por inveja essas pessoas teriam morrido. Aí ele diz: tomemos os nobres exemplos da nossa geração. Foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas foram perseguidas e lutaram até a morte. Aqui ele está falando de São Pedro e São Paulo. Veja, foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas foram perseguidas e lutaram até a morte. Ele está falando de São Pedro e São Paulo, que ele vai enfatizar, mas também aqui ele fala de São Tiago, ele fala de São Paulo, ou melhor, ele fala de São João, ele fala de Tomé, ele fala de Barnabé, ele fala dos apóstolos. Versículo 3, assim para melhor compreensão. Consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas. E depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Depois de ter prestado testemunho. Então esse testemunho que é narrado por São Clemente Romano é o martírio, é a morte de São Pedro. Então veja, Pedro, pela inveja injusta, né, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. E ele continua: por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. Então, ele vai falar da perseverança de São Paulo e ser perseverante no apostolado, ser perseverante a Cristo, ser perseverante a Jesus e a sua igreja, leva-nos a pagar alto preço. Ele vai dizer: por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço que é reservado a quem é perseverante. 7 vezes carregando cadeias, ou seja, 7 vezes preso, exilado, apedrejado, tornando-se arauto do Oriente, e no Ocidente alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado os limites do Ocidente, ele deu testemunho diante das autoridades, que eu até falo na reflexão de quarta-feira. Deixou o mundo e se foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. Então, aqui São Clemente vai dizer que ele dá testemunho diante das autoridades e depois de dar testemunho diante dessas autoridades, deixou o mundo. E deixou o mundo como? Os historiadores, a tradição da igreja vai dizer que São Pedro foi decapitado. Ou melhor, São Paulo foi decapitado por ser um cidadão romano. E o martírio que ele sofre é ser decapitado, que era, podemos assim dizer, uma morte justa para um soldado desertor do Império Romano. Era como se Paulo fosse tratado como um desertor, né? Então, como se tivesse acontecido assim, e de fato aconteceu, né? Mas aqui falando de uma forma teológica, de uma forma espiritual, falando de algo que não é comum, não é algo histórico, no sentido de dizer que São Paulo não fez parte do Império Romano, não foi soldado romano, né? Mas falando de uma linguagem subliminar, São Paulo, que era romano, deserta do, vamos dizer assim, do Império Romano e vai para o Império de Cristo, para o reinado de Cristo. Deixa de ser soldado romano, podemos assim dizer, como eu digo, numa linguagem espiritual aqui para nós compreendermos, deixa o Império Romano, deixa o exército romano de perseguidor dos cristãos e agora passa
a ser soldado de Cristo. E ele diz que, depois de todos os testemunhos, ele está pronto para derramar o seu sangue em libação. É isso o que continua a ser dito pela segunda leitura da liturgia de hoje. Paulo já tinha dito antes que estava pronto para derramar, o seu sangue para derramar-se em libação. No versículo 17 vai dizer: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem foi anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então São Paulo, que foi morto, decapitado, São Paulo, que sofreu inúmeras perseguições, ele diz em sua oração: o Senhor me libertará, em sua oração e também na sua carta a Timóteo, o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Como o Senhor libertaria Paulo de todo mal? Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi morto, decapitado. E assim ele ainda diz que o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino. O salvará como? Por meio da morte. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. O mesmo aconteceu com Cristo Jesus. Vai dizer, o autor da carta aos Hebreus, vai dizer que com orações e súplicas ele pedia para que o Senhor o libertasse da morte. E alguém vai dizer: não, mas Jesus morreu. Sim, Jesus morreu, mas Jesus foi ressuscitado. Ele foi liberto do poder da morte. Ao melhor, ele destruiu a morte com a sua morte. Assim também São Paulo vai dizer: o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino. E libertará de todo mal como? Na carta aos Romanos, São Paulo vai dizer: pobre de mim, miserável de mim. Toda vez que eu penso em fazer o bem que eu quero, eu percebo que eu faço o mal que eu não quero. Aí ele vai e diz: pela lei do Senhor, eu me comprazo no Senhor e eu faço aquilo que é agradável ao Senhor. Mas pela lei do pecado que age em meus membros, eu só realizo aquilo que desagrada ao Senhor. E ele vai dizer: por isso, todas as vezes que eu penso em fazer o bem, eu me dou conta que eu já fiz o mal que eu não quero. E ele diz: quem me libertará desse corpo de morte? Por quê? Porque pela minha alma eu sirvo ao Senhor, mas pelos meus membros eu sirvo a lei do pecado. E ele diz: quem me libertará desse corpo de morte? Aqui ele deixa claro: o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. E o fez. E é por isso que nós hoje celebramos esse grande homem. E ele vai dizer: a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o evangelho de hoje, é aquele evangelho já conhecido de São Mateus, capítulo 16. Nós não vamos nem ler, mas é aquele evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19, onde Jesus vai dar a Pedro a autoridade petrina sobre a igreja. Onde Pedro vai ser ali a pedra de fundamento da igreja. Onde Jesus, como pedra angular, vai, podemos dizer, unificar todas as pedras da igreja e assim formar o grande edifício espiritual, tendo por pedra de fundamento o apóstolo Pedro. Foi por isso que nós vimos no vídeo de quarta-feira que Jesus trocou o nome de Pedro, de Simão, exatamente para isso: Cefas, pedra, rocha. E dependendo da linguagem, dependendo da língua que você ler o texto, você vai ver Cefas ou Petros, que significa a mesma coisa, pedra, e é a pedra de fundamento da igreja. Pedra de fundamento da igreja de Roma, pedra de fundamento da igreja católica. E temos em cima desse fundamento, bem apoiada e bem alicerçada, a fé de São Pedro em Cristo Jesus. E esse Cristo que é representado, simbolizado com pedra angular, ou seja, a pedra do ângulo. E também a pedra de esquina. A pedra de esquina que dá o direcionamento para toda a edificação do edifício espiritual. E depois, no ângulo, a pedra angular
para dar sustentabilidade a todo o edifício espiritual. Porque é Cristo que funda a igreja em Pedro, mas é Cristo que dá o direcionamento do edifício, sendo ele a pedra de esquina. É Cristo que funda a igreja em Pedro, mas é Cristo que dá a sustentabilidade à igreja, sendo ele representado e figurado como pedra angular, ou pedra do ângulo. Portanto, meus amados irmãos, aqui está São Pedro e São Paulo, os exemplos para a nossa vida espiritual. São Pedro como o líder da igreja, o cabeça do colégio apostólico, o cabeça visível da igreja, fazendo aí às vezes de vigário de Cristo. E aqui nós temos, no lugar de Pedro, o Papa Francisco, sendo ele também Pedro, podemos assim dizer, falando do ministério petrino. E do outro lado nós temos a fé do apóstolo São Paulo. Nós temos a fé do apóstolo São Paulo, a sua conversão, o seu martírio, as suas missões como exemplo para nós. Por isso, na solenidade de São Pedro e São Paulo, nós podemos dizer hoje: São Pedro e São Paulo, rogai por nós que recorremos a vós. E viva a Igreja de Roma. Salve Roma, salve os grandiosos apóstolos São Pedro e São Paulo. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, compartilha aí com os teus amigos e vamos ajudar a evangelizar.